Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, mais uma segunda-feira, ao nosso pequeno estudo, nossa leitura diária aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. Penúltimo dia do ano, hein, gente? Estamos aí, estamos chegando. Nós estamos falando aqui no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-se a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra, mas se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. É o que nós falamos, né, gente, na última leitura nossa. A riqueza é uma prova, né? A riqueza é uma prova muito dura, pelo que ela arrasta junto a ela, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, vem tudo junto com a riqueza. Se a pessoa, tendo o livre-arbítrio que Deus deu para cada um, não sabe utilizar essa riqueza, né, para se melhorar, para crescer moralmente, para fazer a caridade, ajudando o seu próximo, né, essa riqueza vai ser só passageira, né?
ele já está tendo uma oportunidade, né, de colocar com a riqueza mais pessoas, né, mais pessoas num nível de vida melhor, de ajudar mais gente. Ele está tendo essa oportunidade. E se ele não soube aproveitar essa oportunidade que Deus deu a ele, né, certamente ele não vai ter mais outra oportunidade dessa. Tão cedo, né? Então, todos nós ou já tivemos a riqueza, ou temos a riqueza hoje, ou ainda teremos a riqueza. É uma prova que todos nós vamos ter que passar por ela, como a prova da pobreza também, né? Ou nós já fomos muito pobres, ou nós somos muito pobres, ou ainda vamos ser muito pobres. Não há condição de todo mundo usar da riqueza ao mesmo tempo, porque como a leitura mesmo disse, se fosse dividida a fortuna entre todos, cada um ficaria com a parte que não daria nem para se sustentar, né? Pela população mundial, vocês têm uma noção disso, não é? Então, gente, vamos aproveitar o que nós temos, vamos usar a riqueza que nós temos, né? Que seja uma riqueza interior, né? A nossa riqueza de amor, a nossa riqueza de perdão, de caridade, de humildade. Vamos usar essa riqueza para a gente crescer cada dia mais, né? E vamos esperar a nossa oportunidade de ou voltarmos a ser ricos ou sermos ricos uma vez na vida, para a gente ver o que a gente vai fazer com essa riqueza. Eu espero que todos nós, quando tivermos essa oportunidade, saibamos usar para o crescimento da humanidade, o nosso crescimento próprio, nosso crescimento moral, né? E ajudar aqueles que mais necessitarem, fazendo da caridade, né, a nossa meta, o nosso caminho. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje ainda o capítulo 8, Lei do Progresso, vamos falando sobre a civilização, questão 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, responderam os espíritos. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. É racional condenar a civilização? Condenai antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. Gente, a civilização é fruto do progresso e o progresso é uma lei de Deus. O progresso é uma lei de Deus. Então nós não temos, né, que condenar a civilização. Nós temos é que saber ser civilizados. É saber ser civilizados. É respeitar, é perdoar, é amar, né? E crescer. Crescer como seres humanos, né? Nós não somos mais irracionais. Nós já fomos muito instinto. Hoje nós somos muito razão. Então vamos saber usar a razão, né, com a sabedoria que o Pai nos deu, né, com a inteligência que o Pai nos deu, para que a gente possa progredir cada vez mais, mas sabendo usar esse progresso em nosso próprio crescimento, em crescimento da humanidade. Tá certo? Então nós não temos que condenar a civilização, nós temos que condenar. Nós não condenamos ninguém, nós não temos essa moral toda para condenar ninguém, né? Mas nós temos que pedir ao Pai por aqueles que abusam do poder, né? Que abusam do poder. São civilizados? Sim, mas abusam daquilo que tem nas mãos, né? Gostam de pisar nas pessoas, gostam de serem mandados, obedecidos, esquecendo que ali eles estão sendo odiados, não é? A leitura que já falou isso pra gente uma vez, né? Então vamos lá, né, gente? Uma ótima semana para todos, uma ótima segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Eu tenho certeza que Ele quer ver a gente junto aqui amanhã de novo. Beijo no coração, pessoal.